Quinto ano lá, terça-feira, 28 de setembro, tudo em ordem, graças a Deus. Hoje nós teremos, não sei se vocês observaram, mas tanto semana passada quanto essa semana, a gente está fazendo uma revisãozinha, né, de alguns conteúdos, algumas atividades de português e matemática, tá? Então, assim, essa semana a gente vai manter esse formato e como a gente está encerrando o bimestre, né, fechando os conteúdos, e a partir da próxima semana, do dia 4, né, aí a gente inicia os conteúdos do quarto bimestre, tá, do bimestre para finalizar o nosso ano letivo, né. Hoje, então, eu trouxe algumas atividades de matemática, algumas situações problema, tá? Que vão estar falando do valor posicional dos números ou valor relativo. O que seria isso? São os valores que os numerais ocupam dependendo do local que ele está no quadro, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 2021, o ano, né? Então, aqui, o número 1, ele está na unidade. Então, aqui ele representa uma unidade, 1. No caso do número 2, ó, ele aparece duas vezes. Um ele aparece nas dezenas e outro ele aparece nas unidades de milhar. Então, esse 2 aqui, ele vale duas dezenas, ou seja, 20 unidades. Então, como ele está nas dezenas, né, ele vai valer 20. Esse outro numeral 2, como ele está nas unidades de milhar, ele vai valer 2.000. Então, é o mesmo algarismo, 2, porém, ele se encontra em locais diferentes. Então, eles têm um valor relativo ao lugar onde ele está. Então, esse vale 20 e esse vale 2.000, tá? Isso a gente chama de valor relativo ou valor posicional, valor da posição onde que ele está ocupando naquele momento, tá? Então, vocês têm algumas atividades sobre isso, sobre o valor relativo de alguns números que estão aparecendo aqui. Quanto a essa atividade número 4, eu vou estar passando para vocês quais são os algarismos em destaque, tá? Bom, então aqui estão, ó. Ali na tarefinha de vocês, da atividade de vocês têm ele mais escuro, mais pretinho, tá? Na minha aqui eles estão em vermelhinho. Então, esses números em vermelho, vocês vão estar falando quanto que eles valem, qual o valor relativo dele. Por exemplo, 242. O 2 é unidade, o 4 é dezena. O que são 4 dezenas? São 40 unidades, tá? Então, você vai escrever qual o valor desse número 4. Ele vale 40 ou 4 dezenas, ok? Aí vocês vão estar falando também desses outros números, tá? Esse aqui eu só tirei a dúvida por causa dos números que estão em negrito aí de vocês. Então, todas as atividades de matemática hoje se referem ao valor do número conforme a posição que ele ocupa, tá bom? De português, nós vamos continuar trabalhando com o livro, tá? E aí nós vamos trabalhar 4 páginas, 229, 230, 231 e 232, tá? Ontem nós trabalhamos sobre os ritos, né, de passagem de alguns povos indígenas, e hoje a gente vai usar alguns trechos do texto, enfim, para a gente trabalhar um pouco com a vírgula, com os dois pontos e com o ponto e vírgula, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 sinais de pontuação. Bom, então, aqui vocês têm 2 trechos, tá? No primeiro trecho, vocês têm em negrito essa expressão nesse período. As meninas aprendem as coisas essenciais para o bom desenvolvimento da vida adulta. No trecho 2, quando o menino ou a menina estão no processo de crescimento e amadurecimento, passam por esses rituais, que às vezes são bem doloridos, pois é preciso mostrar-se forte, resistente e saber conviver com a dor e o sofrimento
para ser considerado digno de pertencer ao povo indígena. Circule no quadro abaixo a palavra que classifica o tipo de informação acrescentada pela expressão destacada no trecho 1. Esse trecho, nesse período, essa expressão nesse período quer dizer o quê? Uma causa, um lugar, um tempo ou um modo, uma maneira. Então, vocês vão estar circulando ou fazendo um X. No trecho 2, que seria esse aqui, que expressão separada por vírgulas indica a mesma circunstância identificada no item A? Qual é a expressão que apresenta o mesmo significado que nesse período? Aí vocês têm que verificar, essa expressão nesse período é uma causa? É um lugar? É um tempo? Ou é um modo? Aqui a gente se refere, quando a gente fala assim, nesse período, é uma maneira de fazer alguma coisa? É um tempo determinado para alguma coisa? É um lugar onde se faz alguma coisa? Ou é uma causa? Alguma coisa que vai ocasionar outra, tá? E você vai identificar no trecho 2 a expressão que tem a ver com a mesma, que quer dizer a mesma coisa aqui. No trecho 2, há 3 qualidades que os meninos e as meninas precisam ter para serem considerados dignos de pertencer ao povo indígena. Quais são elas? Então, as 3 qualidades vocês vão colocar aqui. Que sinal de pontuação é usada para separar as qualidades, tá? Que os meninos e as meninas precisam ter para estar passando por esse momento. Aí, aqui no quadradinho amarelo, a gente vai estar falando um pouquinho da vírgula, porque aqui em cima o que vocês responderam foi sobre a vírgula, tá? A vírgula é um sinal de pontuação utilizado entre outras coisas para separar elementos em uma enumeração, ou para isolar em uma frase termos que expressem circunstâncias como lugar, tempo, modo, entre outras. Então, a gente utiliza vírgula geralmente no meio das frases ou dos textos que a gente escreve. E uma coisa interessante e importante da gente observar é que em nenhum momento que a gente utiliza vírgula, a gente pode utilizar a letra maiúscula depois dela, tá? Ela não está finalizando uma frase, ela vai estar separando, enumerando situações ou itens de uma frase. A gente só vai utilizar a letra maiúscula depois da vírgula quando a gente for escrever um nome de uma pessoa, um nome de um estado, um nome de uma rua, tá? Um nome próprio que a gente chama. O texto a seguir trata de uma brincadeira realizada pelo povo indígena Suruí. Leia-o com atenção e responda ao que se pede. Então, vocês farão a leitura, né, dessa brincadeira e vocês vão estar respondendo as questões. Qual é a importância de brincar de caçada para os meninos do povo Suruí? Observe a expressão destacada, essa daqui, ó, em seguida. Ela é seguida por vírgula, tá vendo? Por que foi usada a vírgula nesse caso? Porque nesse caso eles usaram a vírgula? Para isolar uma expressão indicativa de tempo, para isolar uma expressão indicativa de lugar ou para separar elementos de uma enumeração. C. Além de vírgulas, no texto são utilizados 2 pontos. Após o uso desse sinal de pontuação, o que é apresentado ao leitor? A fala de um personagem, uma explicação ou uma enumeração? Então, vocês vão observar o que é apresentado depois desses 2 pontos. Qual dessas situações, tá? Letra D. Observe o conteúdo que vem logo após os 2 pontos. Qual é a importância desse trecho para o entendimento do texto? Qual a importância desse trechinho aqui, para a gente entender o texto que está sendo colocado para a gente? E aí nós temos a explicação dos 2 pontos, né? São sinal de pontuação utilizado geralmente para anunciar a fala de um personagem em um diálogo e para introduzir um esclarecimento, uma explicação em um texto, tá? Aqui nós temos uma frase: os meninos do povo Suruí brincam o dia todo, já os homens precisam buscar alimentos. Essa frase relaciona 2 informações. A quem se refere cada informação, tá? Essa primeira informação e essa segunda se referem a quem? Estão falando de quem? Nessa frase, o sinal ponto e vírgula indica uma pausa, menor que a da vírgula,
maior que a da vírgula e menor que a do ponto ou igual a do ponto. O que vocês acham? Aí, se a gente vier aqui embaixo e ler sobre o ponto e vírgula, é um sinal de pontuação que representa uma pausa mais longa que a da vírgula e menor que a do ponto. Então, vocês vão ter condições de responder a letra B. Por vezes, é empregado em um trecho em que já existem vírgulas. Leia a frase a seguir e pontue usando vírgula e ponto e vírgula. Em uma rodada da brincadeira, algumas crianças são a caça, em outra rodada, elas são caçadores. Então, vocês vão colocar onde vocês acham que vai a vírgula e onde acham que vai o ponto e vírgula nessa frase. Pontue as frases usando ponto e vírgula para indicar pausa mais longa. Então, cada frase dessas, vocês precisam colocar o ponto e vírgula onde vocês acham que ele seja necessário. Número 6. Complete as frases abaixo inserindo vírgulas nos lugares adequados. Então, aqui vocês vão ler e colocar as vírgulas onde vocês acham que elas devem ser colocadas. Associe cada fato do quadro A a uma explicação correspondente no quadro B, formando frases e usando os dois pontos. Escreva-as no caderno. Então, vocês vão, por exemplo, a brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira. Será que eu consigo combinar isso com bebidas, bolo, doces e salgados? Não, né? Porque eu tô falando de brincadeira. A brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira. Era uma viagem em família, não tem nada a ver. A brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira. Farinha, ovos, açúcar, leite, banana. Né? A brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira. Todos os alunos explicaram a parte do texto. Também não tem nada a ver. A brincadeira deverá ser organizada da seguinte maneira. As crianças maiores formarão os grupos e as menores distribuirão as peças dos jogos. Então, essa primeira frase da letra A do quadro A combina com a última frase do quadro B. Então, vocês vão escrever lá no caderno a frase completa, utilizando vírgula, ponto e vírgula ou os dois pontos quando for necessário, tá? Certinho? Então, quer dizer, nessa última vocês vão usar só os dois pontos, onde for necessário, tá? Então, é isso, pessoal. A aulinha de hoje, tiver alguma dúvida, mandem que assim que eu puder e conseguir, eu esclareço para vocês. Um grande abraço e até a nossa aulinha de amanhã.